Bem-vindas a mais um episódio do podcast Mulheres de Produto. Eu sou a Daniela e hoje vamos conversar um pouco sobre Scrum com a Gabriele Brano. A Gabriele, ela é formada em jornalismo a partir de um curso de desenvolvimento que ela fez junto com a Levagon. Ela acabou se tornando dev e professora de desenvolvimento. Hoje ela atua como PO na empresa AMI Digital. Olá, Gabi, tudo bom? Oi, Dani, tudo bem? Obrigada por me receber aqui. Então, Gabi, se apresenta um pouco para a gente. Conta quais são os trabalhos que você está desenvolvendo, os seus projetos de vida. Bom, Dani, eu comecei a pensar na carreira de tecnologia quando eu estava morando em Nova York. Eu estava lá por causa do meu marido, me mudei para lá por causa dele, e eu me sentia como jornalista muito desafiada e eu não conseguia encontrar um caminho para mim no jornalismo morando fora. E aí eu pensei, o que eu posso fazer que não exija que o meu inglês seja tão perfeito tão bom quanto o meu português? E aí eu decidi parar de escrever em português, comecei a escrever em Ruby. E eu procurei a Levagon para me ajudar a fazer isso. Quando eu cheguei lá, eu pensava em seguir a carreira de mais gerente de produto ou product owner, mas eu descobri uma paixão por desenvolvimento que eu nunca tinha imaginado que eu realmente teria. Assim, eu fui fazer o curso para entender um pouco mais de tecnologia e acabei, completamente apaixonada. Fui mordida pelo bichinho do código e tenho muita saudade de viver o desenvolvimento no dia a dia, assim, você sabe como é que é, né? Depois que você começa a desenvolver, as recompensas são muito constantes. Sei mesmo. Eu comecei a trabalhar como professora na Levagon depois que eu terminei o curso. Foi incrível, eu tive a oportunidade de viajar para vários lugares dando aula pela Levagon, dei aula em Tel Aviv, dei aula em Amsterdã, Bruxelas, no Rio e aqui em São Paulo. Depois disso, eu fui recrutada para uma vaga de Product Owner na B2W, na AMI Digital, que é uma fintech dentro da B2W. Estou há 3 meses nessa função. Nossa, que diferente. E como você está se sentindo nessa mudança agora? Primeiro, tenho saudade de desenvolver. Quero voltar a ter isso como prática, pelo menos na minha vida pessoal. É sempre importante. Em segundo, eu me sinto muito desafiada e tenho gostado bastante de ver como a gente pode sim mudar de carreira e mudar coisas que a gente achava que eram estáticas sobre a gente mesma, sabe? Eu nunca me via quando eu estava na faculdade, trabalhando em jornal, eu não conseguia me ver fora do jornalismo, e agora eu consigo me ver feliz em outra área, em outra carreira. Isso é uma novidade bem grande para mim, coisa que eu estou descobrindo sobre mim mesma a cada dia trabalhando. Isso é uma coisa que eu também passei. A gente acha que a gente tem que ser estático e a gente escolheu a profissão que a gente quer lá atrás, na época do vestibular, e é isso que a gente vai ser para o resto da vida. E eu estou passando por um momento também de mudança que, tipo, o que eu quero ser? É isso mesmo? Eu quero ficar só no desenvolvimento, mas tem tantas outras coisas acontecendo. Acho que essa mudança de carreira e mostrar para a gente mesmo que, não, a gente é múltiplo, né? A gente não é uma só. Não, a gente não tem moldura, a gente pode sair dessa caixa a qualquer momento. Que legal, bacana. Então vamos para a nossa pauta principal? Vamos conversar um pouquinho sobre Scrum? Vamos. Vou começar com aquela pergunta mais difícil. O que é um Scrum? Scrum é uma metodologia para a gente não se perder. Eu acho que eu gosto muito de trabalhar com Scrum e venho trabalhando desde a época de desenvolvedora. Eu acho que é uma metodologia que nos permite defender o grupo de trabalho. É como eu vejo, assim, eu uso como uma ferramenta, eu posso sair dela, não respeitar todas as diretrizes, mas eu uso ela para defender a minha equipe. Eu acredito em seguir os rituais de Scrum, isso para mim é essencial, mas além disso, eu acredito em passar essa prática
para a equipe, assim, não deixar o Scrum como uma coisa de cima para baixo, ela tem que partir da minha equipe. Por exemplo, nós não temos, na startup que eu trabalho, a gente não tem um Scrum Master designado. O que acontece? A gente gira entre pessoas de dentro da equipe. O designer vai ser o Scrum Master nessa sprint, um desenvolvedor back-end vai ser o Scrum na próxima, de acordo com o interesse deles. Assim, eu não forço isso, mas eles mesmos garantem que a metodologia está sendo aplicada, e isso tem funcionado muito bem para mim. Legal. E para eles também é muito importante, porque aí você tem que pensar o que das diretrizes faz sentido para o atual momento que a gente está seguindo. E faz a própria troca da equipe, né? Isso. E, assim, comparando com o Kanban, por exemplo, eu acho que tem mais essa possibilidade de defender a equipe no sentido de, não, isso não vai entrar nessa sprint porque não foi o que a gente acordou na nossa planning. E seguir isso, assim, com muita rigidez. Eu acho que é uma maneira de não comprometer o trabalho, de deixar todo mundo focado e acreditando nas entregas e não desviando do caminho a todo momento. Eu não sei como é que você se sente a respeito dessas duas metodologias, se você concorda comigo, mas eu me sinto mais poderosa com o Scrum do que com o Kanban. Eu concordo. O Kanban, ele deixa espaço aberto para parar coisas no meio, vamos dizer assim, e ficar com aquela coisa travada ali indefinidamente. Enquanto que com o Scrum você consegue direcionar melhor as entregas. Você define com o cliente, você define com a equipe o que vamos entregar nessa sprint. E constantemente atualizar o backlog com o feedback do usuário. Eu acho que isso é a parte mais importante para mim, assim. Tá constantemente ouvindo usuário, stakeholder, desenvolvedor, saber para quem que a gente está desenvolvendo, saber de que maneira cada entrega vai afetar nosso usuário final. Eu acho que é por isso que eu tenho o maior prazer em trabalhar com o Scrum. Legal. E, assim, a gente já falou um pouquinho das diferenças entre metodologias ágeis e o Scrum. Quando que você acha que o Scrum deve ser aplicado e quando você acha que o Scrum não vai dar para esse projeto? Assim? Como você olha para isso? Eu acho que o Scrum pode mais atrapalhar do que ajudar quando não é adotado por todos os membros. Quando não tem uma consciência dos stakeholders de que você está trabalhando dessa maneira, quando você toma muito top-down, quando não é uma cultura da empresa, não adianta Scrum nenhum. Aí eu acho melhor você trabalhar com Kanban, sim, e fazer entregas constantes, em vez de terminar uma sprint e entregar o projeto, o que você combinou naquela sprint. E eu acho que o Scrum é maravilhoso quando a gente está trabalhando em melhoria contínua, quando a gente está trabalhando em entregas constantes. Um caso específico é o de ouvir o usuário mesmo e de ficar sempre inserindo no seu backlog as coisas que vão fazer diferença para esse usuário. E no Kanban é mais quando você tem que escutar o seu stakeholder, a diretoria, a galera de cima, quando não é horizontalizado o processo. E como implantar um Scrum? Por onde a gente começa? Boa pergunta. Eu acho que o mais importante é firmar um contrato com a sua equipe. Nós não conseguimos fazer sprint de 2 semanas. Tudo bem, não tem problema. Vamos começar de outro jeito, entendeu? A gente não precisa... a gente não está servindo o Scrum tem que servir para a gente. Eu acho que isso é o mais importante, assim, de saber até que ponto... Por exemplo, a minha equipe, a maior parte dos stakeholders está no Rio, então a gente não faz a demonstração no final de cada sprint, a gente só faz uma retrô. Então, é diferente a minha maneira de reportar para os meus stakeholders, por exemplo. Isso quer dizer que eu não estou fazendo Scrum? Eu estou fazendo Scrum, só que do jeito que serve para mim, do jeito que serve para a equipe e também para os stakeholders.
você precisa pensar que você não está servindo o Scrum. O Scrum tem que servir para você. Para começar, você precisa ter um contrato firmado com a sua equipe, você precisa definir, não precisam ser sprints de 2 semanas, vamos ver quantos dias faz sentido para a gente, quantas features a gente consegue implementar, se é uma equipe de júniors, contar essas histórias da maneira que for adequada para você. Você não precisa fazer poker de pontos. Você não precisa ser tão certinho. Eu acho que vale a pena fazer sprint e na retro ver o que funcionou, o que não funcionou. Manter algumas das cerimônias que são importantes. Para mim, as mais importantes são a planning e a retro, assim, que você escuta o que você pode melhorar. Então, você pode começar meio torto, meio quebrado, e na retro escutar toda a sua equipe e saber de que maneira agir para fazer o Scrum funcionar para você. Eu gosto de pensar assim, as pessoas tendem a pensar que elas têm que implementar tudo do Scrum de uma vez. E eu acredito que o Scrum é para ajudar numa melhoria contínua e por que não usar ele como uma melhoria contínua? Melhorar o processo. Exato, eu concordo muito. A gente não usa só o feedback para construir backlog, a gente usa o feedback para saber como construir o Scrum ele mesmo, né? Então, isso aqui não está funcionando para mim. E uma coisa pode funcionar para você dentro do seu time e não funcionar para o time da outra pessoa dentro da mesma empresa, sabe? Por exemplo, eu trabalho com cadastro e com CRM, né? Com relacionamento com o cliente. Então, são muito diferentes as minhas necessidades de alguém que trabalha com serviços, como eu estou trabalhando numa carteira digital, estou pensando em transações, quem faz features para transações pensa muito diferente da pessoa que faz features para cadastro, sabe? São outros, tem que conversar com muito mais fornecedor de fora, e eu trabalho para o público interno, então eu uso algumas ferramentas que eles não usam e eles da mesma forma, sabe? É o que funcionar para você, se não te serve, é que nem Marie Kondo, a gente pode fazer Scrum com Marie Kondo, se te traz alegria, mantém, se não, joga fora. Ai, que bom que eu encontrei alguém que pensa assim, porque tem muita gente que chega e quer fazer Scrum by the book, seguindo todas as regras, todos os processos, todas as ferramentas, e muitas vezes a equipe é pequena, a equipe está bem alinhada, às vezes não precisa fazer uma daily diária para a equipe saber o que cada um está trabalhando. Mas se você tem uma planning, uma retro, que eu concordo com você, são as mais importantes, você já consegue equilibrar como vai ser os próximos passos da equipe, né? Eu acho que é muito importante para um Product Owner saber se comunicar e ter esse alinhamento. Por isso, como a gente disse, ter essas 2 cerimônias bem engessadas, não necessariamente engessadas, mas tê-las definidas para que a gente firme contratos, para que a comunicação esteja claríssima entre todos os membros do time. A gente não pode ter pontos de cegueira, pontos que a gente não consegue atingir pelo time. Eu acho que o mais importante é que todo mundo entenda o propósito da entrega. E é muito interessante pensar que, por exemplo, a maior parte dos projetos hoje de tecnologia acabam usando Scrum. E assim, quais são as vantagens e desvantagens que você vê em usar o Scrum para tudo, vamos dizer assim? Nossa, ouvi dizer que teve gente que usou até para o casamento. Não sei de quem você está falando. Então, eu acho que é uma maneira muito fácil de estabelecer contrato, saber quando você está atrasado, saber o que você pode, o que você é capaz de entregar e definir quais são os entregáveis, saber quando uma história está pronta, quando uma história está pronta para ser entregue. Isso, para mim, é muito uma questão de clareza e comunicação, como eu já disse antes. Eu realmente não consigo ver situações em que o Scrum não seja frutífero, a não ser em situações em que a gente não está ouvindo quem trabalha com a gente, que a gente não está ouvindo o usuário. Para mim, a única situação em que é melhor não fazer o Scrum é quando você está tomando top-down
dos outros, assim, quando não há clareza no porquê a gente está fazendo isso e só tem gente mandando nós implementarmos novas features. Eu concordo plenamente com você. E só fazendo um adendo, pessoal, a Gabi falou do usar o Scrum no casamento. Eu, para planejar o meu casamento, eu usei o Scrum como uma ferramenta para a gente definir quais os passos que tinham. E ajudou muito a segurar a minha ansiedade, a ansiedade do meu marido. Foi bem legal. Ainda não usei para minha vida pessoal, mas deve ser por isso que atualmente estou numa casa muito bagunçada. Mas começa a fazer o Mary Kondo junto com o Scrum. Vamos desenvolver essa nova ferramenta? Achei fantástica. Vamos. E você tem algum case que você gostaria de compartilhar com a gente? Então, eu acho muito legal a experiência que eu tive na Levagon, assim, porque o que eu mais gosto de trabalhar, para quem não sabe, a Levagon é uma escola de programação em que 9 semanas você entra sem saber programar, e em 9 semanas você desenvolveu uma web application, assim, do zero. Então, eu normalmente me envolvo nas últimas 2 semanas do bootcamp, que é quando os alunos estão desenvolvendo seu projeto final. Isso significa que eu posso ajudar eles a construir o produto não só tecnicamente, mas também preparar eles para apresentarem esse produto, porque no fim das 9 semanas tem um Demo Day em que eles apresentam a aplicação que eles desenvolveram em equipes, e é a primeira vez que eles estão trabalhando em equipe, e aí eu ajudo eles a entender que você não precisa saber fazer tudo, mas se você souber fazer uma parte e isso estiver acordado com os outros membros, falando para eles, eu sou responsável por isso e você é responsável por isso, e a gente toma responsabilidades juntos e a gente firma esse contrato, tudo fica muito mais fácil. E o produto que eu tive mais prazer em construir foi o meu próprio como estudante. Eu e mais 2 colegas fizemos uma rede social de recomendação de podcasts do zero, e foi incrível, foi uma experiência maravilhosa, e foi aí que eu comecei a agir como gerente desse produto, assim, eu que fiz o nosso Trello, eu que comecei a organizar, separar atividades, e todos os dias eu ouvia deles no que eles iam trabalhar, no que eu ia trabalhar, e, gente, isso é para entregar um produto inteiro em 2 semanas. Então, nessa minha experiência, eu já ajudei a entregar, no caso, mais de 20 produtos com a Levagon em menos de 1 ano, sabe? Então, nossa, sou muito orgulhosa disso, porque fazendo parte dessas últimas 2 semanas, junto com os meus alunos, ensino para eles uma soft skill, além de todas as hard skills que eles aprenderam durante o programa. E eu acho que esses são os projetos que eu tenho mais orgulho de ter feito parte. Legal. Vamos usar esse podcast para recomendar o nosso podcast? Infelizmente, a gente não tirou do papel. Quer dizer, tá no ar, mas uma versão demo ainda. Quem sabe a gente toca isso, mas cada um foi o meu colega, um deles era americano, o outro era holandês, cada um foi para um lado, e a gente não voltou a falar do projeto depois do bootcamp. Bom, fica a dica aí para quem quiser ajudar a tocar esse projeto, entre em contato com a Gabi. Isso. Que dicas você daria para alguém que quer trabalhar com PO, com Dev, mudar de carreira completamente? Por onde começa? Estudando. Eu acredito que qualquer pessoa é capaz de aprender uma língua de programação, basta se dedicar muito. Eu vi muitos alunos no bootcamp, assim, chegarem completamente desesperançosos, não acreditavam neles mesmos, e terminar o bootcamp completamente impressionados e com o que eles mesmos foram capazes de fazer. Que, óbvio, você não precisa investir num bootcamp, você pode aprender sozinho, existem várias ferramentas online, tem a Free Code School, eu acho que normalmente elas são em inglês, o que às vezes é um impeditivo, mas também é uma maneira de aprender inglês programando. Então, são duas
duas coisas para serem desenvolvidas ao mesmo tempo. Só complementar que, infelizmente, muitas linguagens ainda são em inglês, então você ter pelo menos um básico em inglês é fundamental nessa área. Por mais que você tenha muitos cursos aqui no Brasil mesmo, em português, gratuitos, tem o Reprograma, que é um grupo de mulheres para mulheres, que eu acho fantástico, entre outros aí. A gente pode listar alguns aqui na descrição do podcast também, né? Tem várias ferramentas, mas um básico de inglês, sim, é necessário. Mas eu acredito que qualquer uma pode aprender a programar, e o que você precisa mesmo para entrar nessa carreira é prática diária, disciplina. Coisa que, para ser sincera, eu não tenho, por isso que eu fui para um bootcamp, porque eu não conseguiria, tentei começar sozinha, fazer algumas coisas, e eu não tinha a disciplina necessária. Mas se você praticar diariamente, fazer um projeto pessoal seu, sei lá, quero desenvolver um script para facilitar a minha vida dessa maneira, e aí você vai lá e, tem um objetivo. Para ser PO, estudar a metodologia ágil, eu não sou certificada, não tenho o certificado de PO, mas para mim, a skill essencial de um PO, além de ser interessado em tecnologia, de tentar entender o seu produto de uma maneira que você consegue conversar com os desenvolvedores e eles não acharem, gente, essa menina não sabe o que ela está falando, é principalmente saber ouvir e falar com pessoas. Nossa, isso é a maior qualidade de um PO, saber escutar e pesar o que você está ouvindo e priorizar essas demandas e passar elas adiante. Então, eu acho que qualquer pessoa de qualquer área pode vir, desde que esteja interessado. É uma comunidade que está se abrindo cada vez mais, tem ferramentas maravilhosas como Mulheres de Produto, a gente tem muito, muito espaço, que agora a gente tem que forçar um pouco, mas depois que a gente conhece essas pessoas, fica muito mais fácil. E o que você tem feito para se manter atualizada? Eu faço parte do mailing do Product School, que é uma escola de produto americana, e eles mandam muitas coisas interessantes e convidam para vários web seminários, assim, e aí você pode ouvir, você participa como ouvinte, porque normalmente as reuniões os meetups são lá nos Estados Unidos, mas aí, sei lá, já teve com PO do Facebook, com a galera de chefe de produto da Tesla, enfim, é uma galera que está trabalhando em projetos muito grandiosos e é super inspirador escutar, mas também comunidades de pessoas, mais gente como a gente, assim. Eu gosto muito da Mind the Product, que também tem um canal no Slack, depois a gente pode deixar o link na descrição. Eu sigo algumas pessoas no Twitter também. Teve a Jéssica, que eu conheci num meetup do Mulheres de Produto, Jéssica Seixas, que é @aboutproduct. Ela é uma inspiração. Gosto muito do Twitter dela, ela está sempre compartilhando algumas coisas interessantes de produto. Fica a dica, ela tem um episódio aqui com a gente, viu, galera? Sobre Discovery, né? Isso, sobre legal. Discovery. Eu acho que é isso, assim. E onde as pessoas podem te achar nas redes sociais? No Instagram é Gabriele Branco e no LinkedIn Gabriele Branco também. Legal. E que assuntos você gosta de falar com as pessoas que querem te procurar? Eu gosto muito de falar sobre jornalismo, sobre métodos de escuta de usuário. Eu gosto muito de falar sobre tudo, viagem e comida também, bastante. São os meus principais interesses. Bom, acho que era isso que a gente tinha para falar. Você tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Acho que era isso, Dani. Muito obrigada por me receber. E, por favor, me mandem qualquer dúvida, qualquer sugestão. Eu adoro compartilhar adoro ouvir pessoas e aprender de pessoas. Muito obrigada, foi muito legal, eu acho que foi uma troca muito boa. Eu agradeço muito a sua participação aqui e fica o convite para quando você quiser participar de novo. Obrigada, Dani.